E queria conversar com você um pouco. Você fala a mesma língua dele? Que sabe falar a língua dele? Como que é a fala dele? A fala dele? Fala aí. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Eu vi que você caísse lá no Pernambuco, você ia morrer de sede. Nem água você achava quem desse um copo d'água. Você chegava assim, não, é mesmo. Mas por quê? Porque ninguém entendia. Oxe, que Não liga. entende, eu achei. E como é que entende? E você... Lá você não bebia, não tomava nem água, porque não sabia o cara que você estava dizendo. Banda cachorro, mas banda cachorro, que ramba. Fala direito, que eu sei lá que boba é que você está falando. O que é que você está dizendo? Ai, que lascado, que sua língua pro inferno, pô. Aí você não sabe o que ele tá perguntando. E será que é que ele está falando? Banda cachorro, mas banda cachorro, que ramba. Tá estourando quem fazia dessas perguntas mesmo. E queria bater um papo com você. Não, bater um papo de jeito aí? Sim. Eu tenho que bater papo sozinho aí, a vida toda aí, quem é que vai entender? Mas Falar inglês aqui, que aqui ninguém entende essas coisas. Falar o quê? Inglês. Falar o quê? Inglês. Primeira aos Coríntios, capítulo 14. Paulo escreve aos Coríntios porque ele recebeu notícias de que eles estavam abusando do dom espiritual de falar em línguas. Alguns membros da igreja estavam falando em línguas sem interpretação, o que estava causando confusão e divisão. Primeira aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Paulo começa o capítulo afirmando que o amor é o maior dom espiritual. O amor é o fundamento da igreja e é essencial para a edificação dos crentes. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 a 5. Paulo passa a discutir o dom de falar em línguas. Ele afirma que esse dom é valioso, mas que deve ser usado de forma correta. Paulo diz que prefere que todos os coríntios falem em línguas, mas que prefere ainda mais que todos eles profetizem. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A profecia é um dom espiritual que permite que alguém fale a palavra de Deus para edificar, consolar e exortar os outros. A profecia é um dom mais útil para a igreja do que o falar em línguas, porque ela pode edificar os crentes de forma mais direta. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 5 a 12. Paulo explica que o falar em línguas é um sinal para os incrédulos, mas que a profecia é útil para os crentes. Paulo diz que os incrédulos podem ser impressionados pelo falar em línguas, mas que eles só serão verdadeiramente convencidos pela palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 13 a 19. Paulo afirma que o falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação, para que os outros possam entender o que está sendo dito. Paulo diz que é melhor falar 2 ou 3 palavras com entendimento do que falar 10.000 palavras em línguas sem entendimento. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 25. Paulo conclui que o falar em línguas deve ser usado de forma a contribuir para a edificação da igreja. Paulo diz que a igreja deve se esforçar para edificar uns aos outros, e que o falar em línguas deve ser usado para contribuir para esse objetivo. Aplicação prática. O capítulo 14 de 1 aos Coríntios nos ensina que o falar em línguas é um dom espiritual valioso, mas que deve ser usado de forma correta. O falar em línguas deve ser usado para edificar a igreja, não para causar confusão ou divisão. Aqui estão algumas aplicações práticas do capítulo 14. Se você tem o dom de falar em línguas, use-o de forma a edificar a igreja. Ore em línguas para os outros, profetize em línguas para os outros, ou cante em línguas para os outros. Se você não tem o dom de falar em línguas, não se preocupe. Outros dons espirituais também são valiosos para a igreja. Se você vir alguém falando em línguas sem interpretação, não fique confuso ou dividido. Lembre-se que o falar em línguas é um sinal para os incrédulos,
mas que a profecia é útil para os crentes. Exemplos de versículos específicos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Porque quem fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os incrédulos, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os incrédulos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Por isso, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Espero que esta versão do capítulo 14 de 1 aos Coríntios seja mais clara e informativa.